Então, na aula passada, nós começamos a fazer a apresentação sobre fazendo essa introdução à microinformática, tá? Lembrei que esse conteúdo faz parte desse processo de letramento digital, como nós vimos lá atrás. Então, tudo isso que a gente está fazendo aqui é no sentido do letramento digital, buscando introduzir vocês nesse universo das tecnologias, dominando esses conceitos que são importantes relativos à microinformática, por exemplo, tá? Para que, entendendo melhor o funcionamento da máquina, entendendo melhor como os sistemas funcionam, vocês possam ter uma maior autonomia sobre eles, possam ter um maior controle sobre eles, tá? Então é importante isso, a gente está só ressaltando, ok? Deixa eu voltar aqui. Bom, então a gente viu na semana passada o conceito de sistema computacional, né? Não vou retomar. Vimos aí que o sistema computacional é essa relação entre software e hardware, e aí passamos a analisar o hardware em primeiro lugar, né? Então, vimos aí o processador de dados como esse componente principal desse sistema, desse módulo processador, desse hardware, né? Que é a unidade central de processamento, é onde, de fato, todos os dados que circulam, que transitam pelo sistema, são então analisados, processados para serem para gerar informações úteis para o usuário, tá? Essas informações podem ser em diversos formatos: vídeo, áudio, texto, né? Então, uma vez processados os dados, gera-se então informações úteis para que o usuário possa utilizá-los de alguma maneira, ok? Ligado ao processador como um componente essencial dessa unidade, né, central, está a placa-mãe. A placa-mãe fazendo essa interligação de todos os dispositivos, de todos os periféricos, não é? A esse processador de dados. Ela, através dos seus barramentos, né, oferece essa porta de entrada dos dados para que eles cheguem ao processador e depois trazem os dados processados para as portas onde estão os dispositivos de saída, né, que recebem esses dados também conectados a ela. Então, ou seja, todos os componentes eletrônicos que você usa na sua máquina está de alguma maneira ligada ao processador através da placa-mãe, ok? A placa-mãe é essa chapa, compensado aí, não é? Com circuitos impressos nela, linhas onde os dados vão fluir, né, a partir desses barramentos até o cerne aí da máquina. Vimos aí tudo isso, a importância da placa-mãe, os barramentos, a função deles, os tipos de barramentos, né, como eles funcionam. Ressaltamos aí, destacamos a USB como um dos principais barramentos na atualidade, usado para a conexão de diversos dispositivos ao sistema computacional, né? Também vimos que existem vários tipos tem pelo menos 3 tipos hoje de USB, né? Cada uma desses tipos com uma capacidade de transmissão de dados diferenciada, né?
algumas chegando a 40 gigabits por segundo, né? Então, velocidade de transmissão de dados muito grande, né? Permitindo aí um fluxo bastante significativo de informações ao mesmo tempo, através desse barramento. Vimos que então os periféricos, né, os periféricos estão conectados aí, tanto periféricos de entrada quanto de saída. Vimos alguns exemplos de periféricos de entrada e de saída que estão aí trabalhando nesse sistema, que estão funcionando junto com a máquina. E chegamos à memória, né? Chegamos à memória. Falamos da memória RAM, o papel dela, né? A importância dela. Dissemos que ela é uma memória que faz parte do conjunto de memórias principais da máquina. Na verdade, são 3 tipos de memória principal, né? RAM, ROM e cache. E aí, então, nós analisamos, nós verificamos, nós estudamos um pouquinho a memória RAM. Colocamos que a memória RAM, do inglês, né? Random Access Memory, que é a memória de acesso aleatório. Então, vimos aí essa memória, que é onde tudo que você está fazendo na máquina está carregado naquele momento. Ou seja, você ligou a máquina, a memória RAM começa a funcionar, carregando para dentro dela, ou seja, gravando na sua superfície magnética, nos seus chips, gravando todas as informações, todos os processos que estão em andamento, tá? Isso. Então, um programa que roda, um programa que você abre, por exemplo, você abre o Word, tá? O Word carrega vários processos. Todos esses processos estão carregados na memória RAM, enquanto você estiver usando o programa, tá? Você ligou a máquina, ela começou a carregar o sistema operacional com vários programas nativos que ele tem, com muitos processos que ele tem, né, que ele precisa usar, e aí ele carrega tudo na memória RAM. Depois você abre um browser, um navegador da internet, você abre um editor de texto, tudo que você abre vai ser carregado na memória RAM. Então a memória RAM é muito importante. Vimos aí os tipos de memória RAM, vimos aí também a capacidade, a importância do espaço de armazenamento, que é quanto mais espaço de armazenamento essa memória tiver, não é? Melhor será para a performance do sistema, para o andamento do sistema, tá? Aí então nós paramos aí, e agora a gente vai ver os outros 2 tipos de memória principal, que é a memória ROM e memória cache, tá? A memória ROM de Read Only Memory, ou seja, memória somente de leitura, ela é o tipo de memória que vem com seus dados, com seus programas gravados de fábrica. Normalmente é um chip de memória que vem já cravado na placa-mãe. Você vê aqui, ó, aqui você tem essas 2 imagens, né? A de baixo é a memória RAM, a de cima memória ROM. Essa imagem aqui de cima mostra mais ou menos como é um chip de memória ROM, né? É um chip que vem com pinos de solda. Então, na placa-mãe existe lá o lugar onde ela vai ser soldada, vai ser fixada lá por solda mesmo, nos contatos da placa-mãe, por onde ela, através desses contatos, é que ela vai estar, não é, executando ali, transmitindo ali dados para o funcionamento da máquina. Essa memória, então, é gravada pelo fabricante, você não tem acesso aos dados dela para fazer qualquer tipo de alteração, tá certo? A não ser em casos muito especiais, quando você então vai fazer uma atualização do firmware,
ou seja, do conjunto de software, o conjunto de dados, de programas que estão gravados ali na memória ROM. Normalmente essa atualização é feito com muito cuidado e tal, sob orientação do fabricante da máquina, e isso acontece muito eventualmente, então não é uma coisa que ocorre com frequência, tá? Em geral, a memória ROM ela vem gravada de fábrica e assim fica, você não tem acesso ali aos dados dela. Ela vem com 3 programinhas gravados nela. Um programa chamado BIOS, um programa chamado POST e um programa chamado Setup. São 3 programinhas gravados nessa memória, cada um com uma função distinta, cada um com um papel importante dentro do funcionamento do sistema, tá? O POST é o primeiro programinha que é lido quando a máquina é ligada. Quando você liga a máquina, a memória ROM é lida e o primeiro programa que é startado, que é iniciado, é esse POST. Esse POST ele tem uma função. A função dele é fazer uma varredura no hardware da máquina. É fazer uma sequência de testes na máquina. Tá? Esse POST é Power on Self-Test. Ele vai justamente fazer um conjunto de testes no hardware da máquina. Ele vai ver se a memória RAM está acessível, vai ver se o teclado está funcionando, vai ver se o monitor de vídeo está ok? Então, qualquer problema que esteja ocorrendo num desses componentes eletrônicos, né, o POST vai tentar avisar o usuário. Né? Vamos supor, se tiver a memória RAM, né, a memória RAM, que é essa memória que a gente já falou, se ela tiver com algum problema de acesso, às vezes está mal conectada ou mesmo queimou essa memória, né, o POST vai ficar dando um bipzinho, bip, bip, bip. Você liga a máquina, ela não faz nada, fica só dando esse barulhinho, fazendo esse barulhinho. Esse barulhinho aí indica que a máquina, que provavelmente nesse caso, a memória RAM da máquina, né, a memória principal do sistema, a memória RAM, não está funcionando corretamente. Está apresentando um problema. Tá? E nesse caso, evidentemente, vai precisar ser feito uma substituição, o reparo desse problema. Ok? E outros problemas ele também tenta avisar. De repente o teclado não está funcionando, ele vai botar uma mensagenzinha lá na tela do monitor, keyboard failure, né? Ou seja, ele vai estar informando de alguma maneira que existe uma pane, um problema em algum componente. Tá? Então esse POST ele tem essa finalidade. A BIOS, que é um outro programa, né, Basic Input Output System, esse programinha oferece um conjunto de rotinas básicas de entrada e saída, né, de dados utilizadas pelos programas que serão executados nesse sistema. Claro que, na verdade, os programas vão utilizar essas rotinas que a BIOS informa a partir ou através do sistema operacional. É o sistema operacional que vai estar buscando essas rotinas ali, tá certo? Da BIOS, para permitir que os aplicativos em geral possam funcionar utilizando aquelas rotinas. Tá? Por exemplo, na BIOS que você tem uma tabela importante chamada Unicode. Essa tabela Unicode, ela que vai apresentar que byte corresponde a qual letra no teclado. Então, o que é um byte? A gente vai ver isso mais à frente, mas vou só adiantar. Um byte é um conjunto de 8 bits. Tá certo? Então, você tem um conjunto de 8 bits. O que é um bit?
Um bit é um pulso eletromagnético que é representado por um 0 ou 1. Tá? Então, se você... Um byte é um conjunto de 8 bits, é uma sequência de zeros e uns. Ok? Então você tem, por exemplo, uma sequenciazinha de 8 zeros e uns que corresponde à letra A, uma outra sequência que corresponde à letra B, à letra C, à letra A acentuada, o espaço que você dá entre uma palavra e outra. Tudo isso tem uma representação, tudo isso tem uma, na verdade, é definido por uma sequência de bits, né, por um byte. Ok? E essa tabela Unicode, ela tem essa listagem, né, apresentando que byte representa qual letra ou qual caractere. Ok? Então, quando o sistema operacional é carregado, ele vai lá na BIOS e busca essa rotina, busca esses dados, para que ele possa gerenciar o teclado. O sistema operacional, ele vai gerenciar o hardware, então, por exemplo, ele vai gerenciar o teclado. Para que ele possa gerenciar o teclado, ele tem que ter essa informação, tá certo? Ele tem que conhecer essa rotina, tem que ter essa informação para que ele possa, então, fazer uso do teclado. Tá? Então, quando você aperta a letra A, o computador não entende nada, não entende o que é A. Ele vai receber, o que vai fluir pelo teclado, né? Passando pelo fio do teclado, entrando na placa-mãe e seguindo até o processador, é um conjunto de 8 bits, pulsos eletromagnéticos, que serão interpretados como letra A. E aí o processador transmite ao monitor e apresenta a letra A na tela para você, que você está escrevendo lá no teu Word, no teu aplicativo. Tá? Então a BIOS contém uma série de rotinas, de informações necessárias ao uso da máquina. Tá? Pronto, então o post a gente já sabe qual a função, a BIOS também, e o setup contém várias configurações do hardware, tá? Configurações que vêm de fábrica, tá certo? Mas o setup tem uma peculiaridadezinha. Você pode alterar alguma configuração do setup. Quando você faz isso, ok? Essa informação que você alterou fica gravada num tipozinho de memória RAM chamada de CMOS, tá? É por isso que eu falei para vocês que na placa-mãe, vamos voltar lá à placa-mãe, né? Para a gente dar uma olhadinha nisso. Na placa-mãe, pessoal, vamos voltar aqui, tá? Na placa-mãe você tem aí, ó, uma pilhazinha, uma bateriazinha. Ó. Essa pilha, ela tem a função simplesmente de alimentar essa memória chamada CMOS. Tá? É a função dessa pilha. Energizar essa memória. Porque como nós falamos, a memória RAM é uma memória volátil. Se ela não estiver sendo energizada, os dados dessa memória se apagam. Ok? As alterações, então, que você faz no setup, ela fica gravada nessa memóriazinha CMOS, que é um tipo de memória RAM. Então, por isso, ela precisa de energia. E essa bateriazinha aqui, ó, serve para manter os dados dessa memória gravados nela. Então, por exemplo, ó. Professor. Oi. É bem importante a gente saber definir assim também, assim, da forma mais prática. Por exemplo, memória ROM é a que vem da própria fábrica. Isso.
E a memória RAM, ela aparece a partir do nosso manuseio. A diferença é essa, né? Isso, a memória RAM, evidentemente que você, quando adquire o computador, né, você já adquire ele montado com a memória RAM, mas é um pente que inclusive você pode substituir. A memória ROM já é mais complicado, tá? Você mexer nela, porque você não pode alterar nada nela e você não pode mexer, tirar, trocar a memória ROM, não existe isso. Ela vem na placa-mãe, soldada na placa-mãe. Ah, tá. Né? Ela vem soldada na placa-mãe. Então não tem nem como mexer mesmo, não. Não tem como mexer. Já a memória RAM, você pode fazer um upgrade, né? De repente você comprou uma máquina com, sei lá, 4 GB, mas você quer colocar 8. Aí você pode trocar o pente de memória. Né? Você quer 16, você pode colocar um outro pente de memória. Em geral, as placas-mãe vêm com pelo menos 2 slots para você encaixar a memória RAM. Então você pode ter 2 pentes de memória que tem que ser compatível, evidentemente, com a placa, né? Mas você pode ter 2 pentes de memória para serem encaixados ali na placa RAM, na placa-mãe. Ok? Ok, obrigado. Você pode fazer isso. Só para lembrar a função dessa pilhazinha aí. Eu voltei só para lembrar a função dessa pilha, que é alimentar essa memória chamada CMOS, que é um tipo de memória RAM, que vai estar atrelada ao chip de memória ROM apenas para gravar as alterações que você faz no setup. É o caso, por exemplo, do relógio. A hora de funcionamento do computador, ele é uma informação que é uma configuração do setup, tá? Então o fabricante fez lá a máquina e ele fez, e o relógio da máquina veio lá com o horário de fabricação lá dele, tá? E aí normalmente essas peças são fabricadas fora, né? Taiwan, China, sei lá, qualquer lugar do mundo aí. Evidentemente que quando você liga a sua máquina, logo no primeiro acesso, o próprio sistema operacional se encarrega de verificar como é que está, qual é o seu lugar, né? Seu fuso horário, sua hora, e o próprio sistema operacional vai lá no setup e altera o horário, né? Para que você fique com a tua máquina no horário correto, no horário local correto. Essa alteração fica gravado nessa memóriazinha chamada CMOS da placa-mãe, né? Lá junto da memória ROM, né? Ali, inclusive, essa superfície magnética de memória RAM aí, CMOS, fica aí encapsulada junto com a memória ROM, justamente para que você possa fazer essas alterações. Tem outras alterações que você pode fazer. A sequência de inicialização da máquina você define pelo setup. Você pode definir um overclock para o processador no setup. Várias coisas, configurações que você pode fazer no setup. Todas as alterações que você faz vão ser gravadas nessa memória, ok? Memória chamada CMOS. Então, quando você liga a máquina, a primeira coisa que vai ser startada é memória ROM. O primeiro programa a ser lido é o POST, tá? Depois as outras informações da BIOS, do setup e tal, e aí depois, em seguida, a memória RAM é chamada para começar a carregar as coisas. Então ela vai começar a carregar o sistema operacional, o Windows sendo carregado, né? Aquela animação, aquele gifzinho ali mostrando o processo de carregamento do sistema, tá? E aí, pronto, essa é a sequência de funcionamento. A outra memória principal do sistema é memória cache, tá? Essa memória, gente,
é um tipo de memória que possui uma alta velocidade e ela tem por função armazenar dados e instruções que a CPU, que é a unidade central de processamento, pode precisar em breve, pode precisar utilizar, tá? Então ela armazena as últimas instruções que foram dadas, os processos mais recorrentes, ela armazena aquelas informações, tá? Para que, quando o processador precisar de uma daquelas informações, ele tenha essa informação de imediato, porque essa memória cache, ela é interna ao chip de processamento da CPU, da unidade central de processamento. O teu processador, ele já vem com essa memória cache. E é uma outra memória importante que quanto mais, melhor. Né? Então, hoje você tem aí processadores que têm memória, tem uma quantidade grande de memória cache disponível. Né? Para quê? Para que você possa deixar ali muita coisa, porque essa troca entre processador e memória cache é imediata, tá? Eles trabalham ali o tempo todo juntos. Então, muita coisa fica em memória cache para ser utilizada de imediato pelo processador no funcionamento do sistema. Então, a memória cache é de suma importância. Então, hoje tem máquinas, processadores que vêm com 16 GB de memória cache. Então, coisa inacreditável há alguns anos atrás. Então, é um espaço grande, porque é uma memória também muito cara, né? É uma memória muito rápida, muito veloz. Os processadores que têm uma capacidade, um espaço de armazenamento em cache alto, normalmente são processadores caros, né? Porque é muita tecnologia ali disponível, ok? Então, para vocês entenderem como funciona, essas 3 memórias principais do sistema, elas são fundamentais. Sem elas, o sistema não funciona, tá? Sem elas, o sistema não vai funcionar. E principalmente memória RAM e cache, quanto mais, melhor. Quanto mais, mais interessante fica. Ok? Então, por exemplo, a memória cache. Quando você acessa um site pela primeira vez, o processo de acesso é um processo mais lento. Por quê? Porque você coloca lá um endereço na sua barra de endereço do seu navegador, do seu browser. www.ifesp.edu.br/EAD. Aí dá Enter. Se é a primeira vez que você está acessando essa página, o que vai acontecer? Vai subir uma requisição para um servidor da web chamado servidor de nomes, né? Servidor DNS, que é um servidor de nomes, DNS, Server Network, Domain Network Server, ou seja, servidor de nomes de domínio. Então, esse servidor na internet, tá, o DNS, ele vai pegar aquele nome, aquele endereço que você digitou, vai pegar o endereço eletrônico lá do domínio, né, ifesp.edu.br, e vai localizar na internet qual o IP do servidor que hospeda essa página. O servidor de DNS, ele tem uma lista completa de todos os servidores do mundo com todos os domínios que ele hospeda. Tá? Então, quando você acessa a primeira vez, sobe essa requisição para o servidor DNS, que vai identificar qual IP do servidor que hospeda aquele endereço. Ele vai devolver esse endereço para você, para a sua máquina, para o seu browser.
para o seu navegador, então, requisitar direto ao servidor, através do endereço de IP. Ok? Então, é um processo mais longo. Por isso, quando você acessa a primeira vez uma página na web, demora um pouco mais, vai ser um pouco mais lento. Ok? Quando você vai acessar a segunda vez, terceira vez, já não acontece isso. Por quê? Porque aquele endereço de IP do servidor já ficou lá na memória cache. Já está gravado na memória cache. Então, quando você requisitar aquele endereço de novo, ele já vai direto ao IP do servidor. Ele já vai fazer a requisição direto no servidor que hospeda o endereço eletrônico que você solicitou. Não vai precisar passar por esse trâmite, né, por essa sequência aí que eu coloquei. Isso é para vocês verem como funciona a internet. Às vezes a gente não percebe porque tudo isso acontece com muita velocidade. Eu falei para vocês que as conexões hoje, tá, é fibra ótica. Né? Eu, por exemplo, recebo uma fibra ótica até o meu modem aqui dentro de casa. Até aqui dentro da minha casa, no modem da minha casa, vem a conexão por fibra ótica do meu provedor de acesso. Né? Eu estou usando agora a Brisanet, que realmente tem sido, para mim, foi a solução, um provedor que tem oferecido uma qualidade de conexão muito boa. Então, ou seja, pessoal, essa transmissão de dados é instantânea, tá? Eu já falei aqui para vocês qual é a velocidade da luz, não já? Já comentei isso com vocês? Já ou não? Eu acho que não, professor, não ouvi não. Não lembra não? Não. Ó, alguém sabe aí qual é a velocidade da luz? Ou aproximada, né? Porque nem a ciência tem a velocidade da luz exata. O que a ciência tem, o que os cientistas conseguiram até hoje, foi calcular uma velocidade aproximada. A ciência não tem uma definição exata da velocidade da luz. Mas alguém sabe qual é o cálculo aproximado da velocidade da luz? Ô povo quieto, rapaz, nunca vi esse negócio tão assim. Bora, pessoal, chuta aí a velocidade da luz. Não vão chutar, não? Pelo amor de Deus. É tão rápida que eu tenho até medo. É verdade. A velocidade da luz é em torno, gente, de 3.600 quilômetros por segundo. 3.600 quilômetros por segundo. Ou seja, para vocês terem, é muito rápido. Para vocês terem uma ideia, um feixe de luz, ele consegue dar 7 voltas em torno do planeta Terra em 1 segundo. Tá? A velocidade da luz é muito alta. Então, o que acontece? Como praticamente todas as conexões hoje funcionam com conexão em fibra ótica, tá certo? Todo esse fluxo de dados trafega na internet a velocidade da luz. Você faz uma requisição. É por isso que você, por exemplo, se eu estou aqui em casa, tá certo? Aí eu passo um e-mail para minha sobrinha que mora lá no Canadá, né? Aí eu ligo para ela, Cíntia, passei aí um e-mail para você, dá uma olhadinha. Aí ela disse, pronto, acabei de receber, vou ver. Entendeu? Por que isso acontece? É passo de mágica? Tem alguma magia nesse troço? Tem algum urucubaca aí? Não tem urucubaca nenhuma não, não tem nenhuma magia nesse troço não. O que tem aí é muita tecnologia. Tá?
Porque os pacotes que compõem essa mensagem de e-mail que eu transmiti, eles saíram da minha máquina, imediatamente pegaram aí uma linha de fibra ótica e passaram por vários locais, inclusive uma mensagem é dividida em pacotes, muitas vezes pacotes vão por caminhos diferentes, porque o importante não é por onde vão, mas para onde vão, tá? Todos esses pacotes são endereçados, tá? Tem um endereçamento, um destino. E aí, todos eles vão chegar no destino, para montar a mensagem lá no destino de novo. Agora, isso acontece com muita velocidade. Então, eu liguei, eu passei o e-mail, estou aqui no telefone com ela, daqui a alguns segundos ela diz assim, ó, estou aqui, recebi. Certo? Por que ela recebeu? Ela recebeu porque os pacotes viajaram à velocidade da luz. Ok? Mas enfim, gente, isso aí para falar da importância da memória cache, porque a memória cache vai ficar guardando informações recorrentes para que ela possa trocar essas informações rapidamente com o servidor, com o processador de dados, tá? Essa troca vai se dar de forma muito rápida através da memória cache, tá? Bom, passando então aqui adiante, esse é o conjunto de memórias principais, ok? Conjunto de memórias principais. Memória RAM, memória ROM e memória cache. E aí a gente chega no conjunto de memórias secundárias, que são os dispositivos de armazenamento, tá? E aí, olha, você tem vários dispositivos de armazenamento. Em geral, você tem dispositivos de armazenamento que ficam internos na máquina, né? Internamente na máquina, você encontra ou o HD ou o SSD, tá? HD é essa peça aqui, certo? E SSD é essa peça aqui. Ok? Qual é a grande diferença entre elas? Primeiro, o HD é muito mais antigo, tá lá nas origens lá, tá bem mais para trás lá, certo? Desde a década de 80, né? Final talvez da década de 80, por aí. Então, o HD ele tem uma superfície magnética que vai gravar os dados definitivamente. Aqui os dados não se apagam, tá? Aqui os dados que são gravados, eles ficam gravados. Então, ele vai gravar aqui na superfície magnética dele, vai gravar os dados, tá certo? Então, por exemplo, você instala o sistema operacional na sua máquina, onde é que vai ficar gravado o sistema operacional? Aqui. Você instalou o Word, o pacote do Office, onde é que ele vai ficar gravado? Aqui. Certo? Você abriu o Word, criou um arquivo do Word, um documento, onde é que ele vai ficar gravado? Aqui. Você salva ele, né? Fica gravado aqui. Salvou, ele está gravado definitivamente, ele não vai se apagar. Certo? Aí eu me lembro de um detalhezinho importante da memória RAM, né? Que eu falei na semana passada, se eu não me engano. Que os programas, de modo geral, os programas, né, que você usa, já vem, a maioria deles, com o dispositivo de salvamento automático dos conteúdos. Eu falei isso para vocês, não? Valeu ou não? Olha aí, hein? Então, por exemplo, pessoal,
Como eu estava falando para vocês da memória RAM, né, voltando um pouquinho, que ela é volátil, né? Então ela só mantém os dados gravados nela enquanto você ela tem energia. Quando você desliga a máquina, tudo que você tem lá, está rodando na máquina, apaga, tá? Memória RAM fica vazia. Então, vamos supor que você abriu um documento do Word, você começou a digitar lá um texto do Word, tá? São 19 E aí, horas. no meio do caminho, faltou energia, acabou a energia. O que acontece? Quando acontece isso, o que vai acontecer? O que vocês acham? Mesmo faltando energia, vai ficar armazenado aí, que ele não tem como você apagar. Não, pessoal, veja bem, olha só. Diga. Vai salvar o que a pessoa estava digitando. Então, não é isso que eu estou dizendo? Vai salvar, ele vai ficar lá. Ó, vamos lá. Deixa eu botar aqui. O senhor falou que depois que ele armazenar, ele fica aí, não sai mais. Não foi? Vamos botar aqui só para vocês terem uma ideia, né? Sim, mas como ele não foi salvo, ele tem como não ficar, né, professor? Se faltou energia. Ó, por exemplo, eu estou aqui com o meu Word aberto, tá? Estou aqui com o meu Word aberto, estou digitando aqui a minha tese aqui, ok? Aí eu comecei a fazer a digitação, tá? Abriu a minha tese, estou começando a digitar, e aí faltou energia no meio lá. O que vai acontecer? Ó, esse documento já está salvo na minha máquina, tá? Mas veja, o Word tem, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, preferências do Word. Ele tem aqui um negócio, ó, salvamento automático, tá vendo, ó? Salvar informações de autorrecuperação. A cada o quê? 10 minutos. Então, o que acontece aqui, pessoal? Quando você está digitando um texto, a cada 10 minutos, você abriu o teu editor de texto, começou lá a digitar, a cada 10 minutos ele pega aquele conteúdo que você digitou, tá certo? E ele salva aquele conteúdo automaticamente para você. Ele deixa aquele conteúdo automaticamente salvo para você, ok? Mas vamos supor que você abriu, começou a digitar, quando foi com 9 minutos, faltou energia. E você digitou, nesses 9 minutos, você digitou 2 páginas. Tudo que você digitou, perdeu. Tá? Tudo que foi digitado nesse intervalo foi perdido. Por quê? Porque ele só grava a cada 10 minutos. Passou 10 minutos, ele pega aquele conteúdo que você produziu e salva. Isso se o documento já tiver salvo na sua máquina. Vamos supor que você abriu um documento novo. Você vem aqui, deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não, porque eu tenho que fechar isso aqui primeiro. Se eu vier aqui, ó, e abrir um documento novo, certo? Abrir um documento novo. Comecei a digitar aqui nesse documento novo, tá? Tá ruim aqui, tá bem devagar. E eu fui lá, digitei um monte de coisa lá, digitei uma página toda.
Antes de completar 10 minutos, faltou energia. O que vai acontecer com esse documento? Eu acredito que ele não será salvo. Eu estava fazendo, na semana passada, eu mandei uma pessoa aqui desligar a energia, o botão da energia, a pessoa tirou a tomada, entendeu errado, tá? Aham. E eu não achei esse documento. Se for um documento novo e antes de 10 minutos acontecer isso, você perdeu o documento. Perdi mesmo. Você tem que começar do zero. Agora, se é um documento novo, passou 10 minutos, tá certo? O que vai acontecer? Existe uma memória, quando o sistema operacional é instalado na tua máquina, ele rouba um pedaço do HD, deixa eu pegar aqui, deixa eu voltar aqui a minha apresentação. Deixa eu voltar aqui, gente, a minha apresentação, que eu quero mostrar para vocês. Quando você instala o sistema operacional, ele pega um pedaço do espaço do HD e reserva para ele. Ele chama esse espaço de memória virtual. Tá? O sistema operacional chama esse espaço de memória virtual. Para que serve esse espaço de memória no HD que o sistema operacional reserva para ele? É justamente para esses casos. Por exemplo, é um documento novo, você começou a digitar, passou 10 minutos, acabou a energia. Mas como passou 10 minutos, o que o Word fez? Ele pegou esse documento, tudo que você digitou e salva isso num arquivo temporário e joga nessa memória virtual do HD. Deixa lá. Aí faltou energia, a máquina desligou e tal, aí você volta a ligar. Quando você reabre o teu Word, ele vai perguntar assim, existe um arquivo recuperado. Você quer recuperar, você quer ver esse arquivo, quer acessar esse arquivo? Entendeu? O sistema operacional vai te avisar que existe um arquivo recuperado para que você possa restaurar ele, tá? Abrir esse arquivo novamente. Então, esse pedaço do HD, o sistema operacional reserva para ele, para ficar guardando arquivos temporários. Arquivos que você está ali, tal, aconteceu alguma coisa, alguma emergência, ele vai lá e guarda nesse arquivo temporário, nesse espaço chamado memória virtual, tá? Então é só para lembrar isso aí, tá, pessoal? Em geral, os aplicativos, eles vão funcionar dessa maneira, eles vão ter um dispositivo de salvamento automático para o teu conteúdo, tá? Para o conteúdo que você está trabalhando, ok? Vamos voltar lá para o que interessa. Vou voltar aqui a apresentação. Bom, pessoal, então, ó, o disco, o HD, qual é o grande problema do HD? Na verdade, as máquinas se tornaram muito rápidas. Os barramentos de dados... Professor, desculpa interromper, só para acompanhar o pensamento, para fechar aquele pensamento, que você estava falando no texto que você salva dando. Para evitar isso, quando a gente estiver digitando algum texto, até de 5 minutos, se for possível, você lembrar, é bom ir salvando, né? Isso, eu faço isso direto. Sempre atualizando, né? Isso, para não correr esse risco, né? Para não correr riscos, tá? Muito bem. Para não correr risco. E lembrar sempre, mesmo que você queira digitar no teu Word local, lembrar sempre de jogar isso para a nuvem. Aí você não perde mesmo isso. Eu tenho um grande problema com essa nuvem.
Estou mas a doido gente para vai, aprender sobre nuvem. O senhor vai ensinar ainda? espero ter essa chance ainda com Oh, vocês. graças a Deus. Já Porque foi colocar aí na agenda como prioridade, viu? Eu quero aprender sobre a nuvem. pronto, vamos fazer essa conversa sobre a nuvem, tá? Ótimo. Vai Não ser esqueça não. fundamental Anote isso, aí. Eu já porque pedi isso aí excelente. é a forma de você não perder nunca o teu Exatamente. conteúdo, tá? Isso muito me interessa. Muito bem. Então, pessoal, veja, olha só. O que acontece com o HD? As máquinas evoluíram muito, os barramentos se tornaram muito velozes, o fluxo de dados é muito rápido no interior dos sistemas. Aí o que aconteceu? O HD se tornou o principal entrave para a performance da máquina. Porque o HD ele é um disco magnético que ele tem um motorzinho, ele tem uma parte mecânica que fica girando aqui. O motor gira muito rápido aqui, fica girando. Gira rápido, mas veja, esse disco fica girando aqui em torno desse eixo, com esse motorzinho, ok? E isso aqui, ó, é uma cabeça de leitura. Essa cabeça de leitura aqui fica fazendo esse movimento pendular aqui, ó. Fica fazendo esse movimento pendular. Essa cabeça de leitura tem um diamantezinho que fica, não encosta na superfície, ele fica a uma distância da superfície magnética, captando os dados que pulsam dessa superfície. O que ocorre, pessoal, é que por mais rápido que esse disco gire e que essa cabeça de leitura consiga fazer essa varredura, ainda assim o HD ele não consegue transmitir, a cabeça de leitura não consegue ler tão rápido quanto os barramentos oferecem para transmitir o dado. Então o que acontece? O HD se tornou um empecilho para a rapidez, para a performance do computador. A solução foi o SSD. O SSD é a solução para esse problema. No SSD não existe nenhum componente mecânico, são pastilhas para armazenamento de dados. E a localização dos dados nessa pastilha, através dos endereçamentos de cada dado, é imediata. Não tem nenhum componente mecânico que entrave isso, que dificulte isso. Tá? Então as máquinas mais modernas, os computadores melhores, não usam mais HD. O HD está sendo excluído, está se tornando sucata. Tá? O que está sendo usado? Agora as máquinas mais modernas vêm com SSD. Ok? O SSD sim consegue aproveitar toda a velocidade dos novos barramentos de dados que existem. Então o SSD consegue jogar tanta informação quanto o barramento possa suportar. Aqui não. Isso não acontece no HD. Tá? Então os dispositivos de armazenamento secundário, eles vão funcionar para armazenar as informações, para guardar os dados. E aí você tem, então, os dispositivos internos e você tem os dispositivos externos, que são os pendrives, os cartões de memória, né? Esses dispositivos externos, você pode também ter externamente um HD externo, né? Esses dispositivos externos também são memória secundária, tá? Tudo isso faz parte desse pacote aqui, pessoal, chamado de esse pacote aqui de memória secundária, tá? Uma das características desses dispositivos de memória secundária é que são dispositivos de entrada e de saída de dados, ok?
Então, você chega com um pendrivezinho, dentro desse pendrive tem lá um arquivo teu, um arquivo do Word. Aí você coloca o pendrive e você vai lá no pendrive e abre esse arquivo. Nessa hora que você abriu o arquivo, ele está sendo um dispositivo de entrada. Ele está introduzindo dados na CPU para uso, para a análise da CPU. Aí você digitou lá os textos e tal, mandou salvar nele de novo. Que quando o processador está salvando o arquivo aqui, ele está sendo o dispositivo de saída. Então, tanto faz, todos eles são dispositivos de entrada e de saída de dados, tá? Vão estar inserindo e vão estar recebendo dados da CPU. Ok? Outra coisa importante é lembrar que também espaço de armazenamento de dados é legal, né? Embora que você tenha hoje os discos na nuvem, você tenha a nuvem como uma solução maravilhosa, mas ainda assim é interessante você ter um espaço legal de armazenamento na sua máquina, né? Então, não precisa de muito hoje. Hoje você com 250 gigas já está bom, não precisa de muito mais do que isso. Aí quando completa, professor, tem que tirar esse disco e colocar um novo, né? Assim, você pode substituir na tua máquina, em geral, você pode fazer um upgrade, né? Você pode tirar esse HD e instalar uma SSD no lugar dele. Você pode fazer um upgrade, tira o seu HD e bota um SSD, tá? Para melhorar um pouco a performance da sua máquina. Bom, gente, e aí nós encerramos toda essa análise aí do hardware, ok? Toda a análise do hardware nós encerramos agora. A gente pode até avançar um pouquinho agora sobre software. Começar a tratar do software e do sistema de processamento ali de dados, etc. Funcionamento do sistema nesse sentido. Agora, eu acho que é melhor a gente deixar para a próxima aula. Já são 19h17 agora. Temos 1h10 de aula já passada, já 1h10 mais ou menos de aula oferecida. Aí eu deixo até a critério de vocês. O que vocês acham? Dou uma continuidade ou a gente para aqui para continuar na próxima aula? Pare, porque é muita informação, porque fico muito preocupado. Tem gente às vezes que não sabe nem ligar o computador ainda. Pronto, então vamos fazer isso. A gente dá uma parada agora. Essa aula vai ficar disponível lá para vocês reverem. Na próxima aula, a gente talvez passe um pouquinho do horário, tá? Na próxima aula, provavelmente a gente vai avançar um pouco no horário, porque vai ficar um conteúdo maior para a última aula. Mas dá para a gente encerrar, tá? Não vai ser ruim, não. Tem um cachorro aí brabo. Cachorro aí brabo. Mas então, gente, eu acho que deu para vocês entenderem basicamente o funcionamento dos módulos processadores. Veja, pessoal, todo módulo processador, todo dispositivo, todo sistema computacional, né? Você tem o hardware e o software. O hardware a gente pode chamar de módulo processador. Todo módulo processador, e aí inclui smartphone, tablet, aquela central do carro, a tua televisão, a tua placa da televisão, né? Que hoje é um módulo processador. Você tem lá um módulo processador na sua lava-roupa,
você tem um módulo processador na tua geladeira, você tem um módulo processador. Hoje você tem módulos processadores em todo lugar. Tá? Todo módulo processador vai ter essa estrutura de hardware, vai ter esses componentes de hardware. CPU, placa-mãe, periféricos, memória principal, memória secundária. Alguns vão ter isso de forma um pouco mais resumida, porque precisa de menos componentes. É o caso, por exemplo, de uma lavadora de roupa. Tá? Mas mesmo uma lavadora de roupa vai ter vários desses componentes. Talvez não precise de memória secundária, mas vai precisar de memória principal, vai precisar de memória de CPU, vai precisar de placa-mãe, tá? A CPU pode ser um pouco mais simples, bem mais simples, evidentemente, mas vai ter lá uma CPU, certo? Então você vai ter, em todo módulo processador, você vai ter esses componentes, desde o mais simples até o mais sofisticado. Tá certo? Veja, eu acho muito importante vocês conhecerem isso, pessoal, porque isso permite que vocês tenham uma autonomia grande quando vocês se defrontam com a máquina, quando vocês estão diante desse sistema. Vocês entenderem como ele funciona, entenderem como os componentes ali internos, componentes eletrônicos, estão trabalhando, né? Saber como isso acontece é fundamental. Ok? Então eu vou ficando por aqui, agradecendo aí a presença de vocês, né? Hoje eu acho que a gente teve um número um pouco mais razoável. Tô tirando aqui uma selfie aqui dessas O professor nem me avisou para eu ficar bonito. Oi? Nem me avisou para eu ficar arrumadinho. Ô, rapaz, ó. Mas você é bonito de qualquer jeito, cara. Isso não. Você é bonitão, pô. Você tá Eita, obrigado. Tá bonitão todo, cara. Se eu não fosse comprometido, pô. Eita, que pena que eu também sou. Quem sabe com outra vida, né? Um grande abraço, boa noite para vocês. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Então, na próxima quarta, às 6 horas, a gente conclui essa etapa aí da nossa formação. Até lá, eu quero já deixar ajeitado algumas coisas lá na nossa sala de aula, aí deixar disponível lá as tarefas, tá? Pra gente conversar. Não esqueça de incluir a nuvem, viu? Isso, aí nós vamos incluir a nuvem. Pode ficar tranquila que a gente ainda vai bater esse papo sobre a nuvem, cara, porque é fundamental.